Olá, meus sininhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química, galera, né? Do nosso curso Química 10, curso bem elaborado, que vem preocupado com você aí, né? Fazendo essas aulas dinâmicas, com exercício, com temas que são extremamente importantes para a sua prova do Enem, né, gente? Ó, dando sequência a uma aula de Química Geral como um todo, o tema de hoje é extremamente necessário para algo que mais na frente nós iremos trabalhar, que é forte demais na prova do Enem, que é a parte de cálculo estequiométrico. Mas antes de entrar na parte de que envolva cálculos químicos, estequiometria, mol, aquela história toda que muita gente tem dificuldade, e a gente está aqui para sanar este problema, vamos falar um pouco das reações químicas, tá? Essa parte de reação química, ela é um subtópico aí que a gente pode imaginar que vai lhe dar condições de responder questão de estequiometria, reação orgânica, usar alguns termos que são extremamente importantes na área da química para dar uma extensão de conteúdo no que vem mais na frente, tá? Eu não acredito tanto que deva cair uma questão exclusiva de reação química no que eu irei apresentar. Ela pode ser um item de uma alternativa, por exemplo, mas uma questão puramente só ela não é uma coisa que eu acredito. Se cair, eu estou bem, estamos bem aqui, né? Estamos com uma variedade de questões para trabalhar com vocês, uma variedade de conteúdo, perdão, para trabalhar com vocês, perfeito? Então, joga aí na telinha, o assunto de hoje é reações químicas, tá, galera? Não esqueça que reação química é um tema que vai ajudar a você entender outros temas que nós iremos trabalhar. Então, volta aí para a telinha, meu diretor, para eu apresentar para vocês uma coisa. Primeiramente, como é que eu sei que há uma reação química, tá? É quando a minha matéria, olha, chega para cá, garotinho, é quando a minha matéria, ela é modificada na sua constituição. Então, quando há uma mudança na constituição da matéria, eu entendo que ocorreu uma reação química. Ali eu vou colocar para vocês pontos, né, onde você identifica quando a matéria ela é modificada. Quando é que eu observo, professor, uma reação química? Joga na tela, meu filhinho. Vamos lá. Quando há mudança de cor, tá? Veja aí a chama. Eu percebo que chama, eu posso ter várias formas de cores de chamas, depende de que combustível é queimado. A liberação de gás é uma forma de você ver pelo efervescente que houve um fenômeno químico, que houve uma reação química. Formação de sólidos também é um fenômeno muito comum, onde você tem um fenômeno químico, uma reação química. E a luminosidade, eu coloco aí o exemplo vagalume, tá? Que é uma forma de você ter uma evidência que houve um fenômeno químico, que houve uma reação química, que é a modificação na constituição da matéria. Então, ali eu coloquei pontos onde leva você a entender quando houve ou não uma reação química, tá? Pontos só de reação química. Se não há esses fenômenos, nós temos um fenômeno físico, quando a matéria não é modificada na sua constituição. Mas aqui eu estou falando de fenômenos químicos, quando há reação, quando há modificação. Professor, como é que um fenômeno é representado? Eu entendi os pontos que você colocou ali, quando eu tenho uma evidência de uma reação química. Mas tem como escrever? Claro que tem. Nós escrevemos através de equação química, né? Aquelas equações famosas que nós temos, o antes, chamado de reagentes, e o depois, chamado de produtos. Os reagentes e os produtos, ele vai lhe dizer, né? Ele está lhe dizendo o que aconteceu ali, naquele fenômeno químico, tá? E aí você representa por uma equação. Importante destacar que nessa equação existe uma coisa que é primordial: verificar se ela está balanceada. Eu não posso esquecer, toda equação tem que estar balanceada. Olha, meu filho, eu não posso esquecer desse detalhe. Toda equação tem que estar balanceada. Então, um fenômeno químico
é o que induz a reação química. Essa reação química é representada por uma equação química, onde tem um antes chamado de reagentes e um depois chamado de produtos, onde na minha equação química eu tenho que verificar se ela está balanceada, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Mas vamos lá, o que é que eu vou apontar aqui para vocês? Eu vou apontar para vocês uma classificação geral, que eu posso colocar assim, das reações químicas, tá? Não importa se é uma reação orgânica ou inorgânica, é uma classificação geral, tá? Eu divido em alguns tópicos aqui para vocês. Joga aí na telinha, meu diretor. Vamos lá. Ó, eu tenho as reações inorgânicas e orgânicas classificadas da seguinte maneira: síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, dupla troca ou dupla substituição, mas nesse caso muito mais conhecido como dupla troca, e combustão e reação de oxirredução. Geralmente os livros colocam síntese ou adição, decomposição ou análise, dupla troca, dupla substituição, simples troca ou deslocamento. Chega para cá, garotinho. Então, veja só. Eu vou pegar uma reação química, que ela está equilibrada, que tem um reagente, que tem um produto, e vou classificar. Classificar, geralmente, em quais situações? Geralmente você vê questão que fala de simples troca, dupla troca, adição e decomposição. Pronto. Isso é uma classificação que é muito conhecida, tem muita questão sobre isso, volto a repetir, eu não acredito que uma questão seja só disso numa prova do Enem, eu acredito sim que ele pega um tópico desse e fale lá, ó, aquela reação de decomposição, não sei o que, aí vamos lá, será que é decomposição? Aí você vai analisar, tá? Eu acredito que vai ter uma alternativa que pode tratar disso com vocês, mas uma questão que só peça para classificar, eu não sou muito fã desse tipo de questão hoje, no formato que o Enem tem pra gente, tá? Então não acredito. Aí eu acrescentei lá na minha classificação combustão, eu vou tratar de combustão, que é muito importante, tá? E oxirredução, eu já fiz um debate isso aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês oxirredução também, comentar quando é que eu tenho uma reação de oxirredução, beleza? Então vamos já usar aí as telinhas para explicar cada fenômeno desse. Joga aí, meu diretor. Primeira reação que eu tenho é síntese ou adição. O que é uma síntese ou adição? É quando eu tenho duas ou mais substâncias que originam somente uma como produto. Só vai originar uma substância como produto. Eu posso ter duas ou mais, tá? Chega pra cá, meu diretor. Eu posso ter duas ou mais, mas eu vou ter só um produto, tá? Isso é uma reação de adição ou síntese. Dois ou mais reagentes, mas só tem um produto, e é isso que eu apresento para vocês aí na telinha. Joga aí, meu diretor. Veja só, eu tenho A mais B, formando AB. Eu tenho dois reagentes e formo aí um produto, beleza? Aí eu tenho alguns exemplos aí. H2 mais S formando H2S, C mais O2 formando CO2. Isso que faz eu entender que é uma reação de síntese ou adição. Próxima reação, chega para cá. Então veja, você viu que síntese ou adição, eu tenho dois reagentes e um só produto. Acabou, é só isso. Não tem muito detalhe não, tá? Reação de síntese ou adição. Agora vamos para decomposição ou análise. Vocês irão perceber que é o inverso da adição, beleza? Então joga lá na telinha, meu filho. Ó, decomposição ou análise. Forma-se duas ou mais substâncias a partir de uma outra única. Ou seja, eu tenho uma substância, tá? Chega para cá, meu diretor, joga aqui eu na telinha, meu filhinho. Eu tenho uma substância e ela vai se decompor, ela vai se quebrar, formando duas ou mais, tá? Então ela forma duas ou mais. Eu vou pegar uma, que é um reagente, vou quebrar esse reagente, e há maneiras de como decompor esse reagente em duas ou mais. Pode se chamar de decomposição ou análise. Perfeito? Joga aí na telinha, meu diretor. Aí a reação de decomposição ou análise. Veja, eu tenho AB formando A mais B. E aí eu coloco os exemplos para vocês. Vejam que o NaCl
formou o Na+ e gás cloro, Cl2, e o CaCO3 formou a cal, que é CaO, e o gás carbônico. Sem que tenha um detalhe que é muito importante destacar aqui. Chega para cá, tá? Qual é o detalhe importante? Nesse tipo de reação de decomposição ou análise, é comum aparecer nomes chamados de pirólise e fotólise. Piro, calor, fotólise, foto, luz, tá? É como ocorre as decomposições. Tem decomposição que ocorre por aquecimento, calor, e tem decomposição que ocorre na presença de luz. É daí que tem essas nomenclaturas. E como é que eu posso perceber, professor, quando é que vai ser calor ou por luz? Por uma legenda que apresenta em cima da setinha. Joga aí, meu diretor, para mostrar para meus alunos. Ó, essa setinha que vai dar o produto, tá vendo que em cima tem um triângulo, tanto na primeira como na segunda. Isso quer dizer que houve uma pirólise. O triângulo quer dizer que houve um aquecimento. Professor, e quando é que tem a fotólise? Quando tem esse T deitado, que a gente chama de lambda, tá? Então, a decomposição na presença de luz é chamada de fotólise e a decomposição na presença de calor é chamada de pirólise, tá? Então, saímos da decomposição ou análise e vamos para uma próxima classificação que é chamada de simples troca ou deslocamento. Joga aí na telinha, meu diretor. Vamos lá. O que é uma simples troca ou deslocamento? É quando uma substância simples desloca um elemento de uma substância composta, originando outra simples e outra composta. Como é isso? Veja, eu tenho A mais BC. Você está percebendo que A trocou, deslocou, né, com B. Ele tirou B, ficando AC e ficando B. A é uma substância simples, BC, substância composta. Veja, eu tenho novamente uma simples e novamente uma substância composta, tá? Isso é uma reação chamada de simples troca ou deslocamento. Vejam os meus dois exemplos que eu tenho aqui. Veja, no primeiro caso, o sódio deslocou o ferro, tá? Ficando o NaCl e o ferro isolado. E veja que no segundo caso, o enxofre aqui, ele foi deslocado pelo cloro. O cloro deslocou o enxofre, tá? Então veja que no primeiro caso, o metal deslocou o metal e no segundo caso, o cloro, que é um ametal, deslocou o enxofre, que é o outro ametal. Galera, neste caso, na reação de simples troca ou deslocamento, não é por qualquer motivo que o metal deslocou o metal e que o ametal deslocou o ametal. Não foi por qualquer motivo. Há um motivo para que ocorra o deslocamento. E este motivo é o que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, joga aí na telinha o motivo do deslocamento que está aqui para vocês. Este motivo de A deslocar alguém pode ser da seguinte maneira. Se for para metal, A sendo metal, ele só vai deslocar outro metal ou hidrogênio. E ele só desloca pela sua reatividade. O elemento que for o A só pode trocar no lado B se A for mais reativo. Repito, olha meu filho, olha o óbis, garotinho. A, sendo metal, ele só vai deslocar naquela outra substância, que é a substância composta, ele só vai deslocar metal ou hidrogênio. Mas ele só pode deslocar se ele for mais reativo, tá? O que reage facilmente. Por exemplo, ouro é um metal reativo? Não, ele não reage facilmente, tá? Então, qualquer metal consegue deslocar muito bem o ouro, porque o outro metal é mais reativo do que o ouro, porque o ouro é o metal mais nobre, menos reativo que nós temos na tabela periódica. Então, repito, A só desloca B, se for metal, se ele for mais reativo. Na telinha, eu joguei para vocês uma escala enorme de reatividade. Professor, eu vou decorar isso? Não. Eu acredito que nesse tipo de questão, ele vai dar informações necessárias para você responder questões ligadas à reatividade. Joga na telinha, meu diretor. Olha o tanto de elemento que tem. Veja, o césio, que está aqui, o primeiro, ele é o mais reativo e o menos reativo é o ouro, AU. Tá vendo?
tá? Então aqui estão os elementos em ordem decrescente de reatividade, do mais para o menos. Então, essa é uma condição. Mas aí tem uma outra condição. E se A não for metal? E se A for um ametal? Como é que isso ocorre, professor? Tá? Da mesma forma, parecida uma análise. Veja só, joga aí na telinha, tá? Ó, se A for um ametal, ele desloca outro ametal ou hidrogênio. E aí tem aquela velha escala da reatividade dos ametais, que é a eletronegatividade, tá? Fui ontem no clube, saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube e saí correndo para o hospital. Lembre-se que o flúor é o mais reativo e o hidrogênio é o menos reativo. Então, isso é uma escala de reatividade para os ametais, que utiliza a eletronegatividade, e para os metais, que eu utilizo a eletropositividade. Então, chega para cá. Para A deslocar B, só desloca se for mais reativo. Eu tenho que entender quem é A. A sendo metal, ele só tem condições de deslocar outro metal ou hidrogênio. A sendo um ametal, ele só tem condições de deslocar outro ametal ou hidrogênio. E ali eu coloquei uma tabela de reatividade. Para metal, pegando a eletropositividade, e para ametal, pegando a eletronegatividade. Perfeito? Tranquilidade total? Vamos para a próxima classificação. Joga aí na telinha, meu diretor. Próxima classificação que nós temos. Dupla troca. Cara, o nome já está dizendo. Dupla troca. Vai ter a troca de dois camaradas. Veja, AB, CD. Veja que A ficou com D, C ficou com B. Houve uma dupla troca, também chamada de dupla substituição. Beleza? Veja o meu exemplo. HCl mais MgOH2. Veja que o magnésio ficou com cloro, o H ficou com OH, formando duas águas, uma reação de neutralização. Veja no outro, AgNO3NaCl. Ag ficou com Cl, Na ficou com NO3. Houve uma dupla troca ou uma dupla substituição. Mas, galera, chega pra cá. Pra cá, meu diretor. Pra cá. Olha o homem, garotinho. Veja, tem um detalhe aqui que é importante, tá? Numa dupla troca, existe também uma condição. Essa condição é mais apurada. Eu vejo essa condição como algo mais experimental. É comum ter questões disso daí para vocês, tá? Então, coloquei aí a condição para que ocorra uma dupla troca. Como é que eu tenho certeza que uma reação de dupla troca ocorre? Beleza? Joga aí na telinha, meu diretor. Joga para o menino. Para a ocorrência das reações de dupla troca, deve ocorrer a seguinte condição. Formar pelo menos um produto insolúvel. Formar pelo menos um produto ionizado mais fraco. Pode ser um ácido ou uma base, tá? E formar um produto menos volátil, tá? Então, são as condições. O que eu vejo mais comum de cair em questão é o primeiro item. Formar um produto insolúvel. Olha só, que é o que eu aponto aí para vocês no OBS. Olha o OBS, garotinho, né? É o que acontece mais. Ó, veja a minha reação. Vamos lá, mostra aí na minha reação do diretor. Joga. Veja, eu tenho PbNO3 mais 2NaI. São dois sais solúveis, porque sais de nitrato, todos são solúveis. E sais da família 1A, que é o NaI, o sódio da família 1A, são sais solúveis, tá? Formou o PbI, que é o iodeto de chumbo, tá? De chumbo, no caso, chumbo 2, e formou o nitrato de sódio. O nitrato de sódio é um sal solúvel. O nitrato de sódio, deixa eu apontar aqui, esse cara aqui, ó, ele é um sal solúvel, porque é um sal de nitrato e ainda tem sódio, que é um cara altamente solúvel. Mas o sal de chumbo é um sal insolúvel. Então, eu formei pelo menos um produto insolúvel. Então, essa reação ocorre. É isso que eu quero dizer. Professor, como é que eu vou saber a solubilidade de um sal? Olha a maldade. Existe uma tabela que a gente faz lá no primeiro ano, isso é resultado do primeiro ano, que é a solubilidade dos sais, cara. E aí, por isso que eu acho uma coisa muito decorada e muito experimental para aplicar numa questão para o aluno, tá?
Olha só essa tabela que eu tenho para vocês. Joga aí na telinha, meu diretor. Ó, olha só a solubilidade, gente. A regra. Solúveis, todos nitratos e acetatos são. Não há exceção. Cloretos, brometos, iodetos são solúveis. Se aparecer numa questão, o sal com isso. Mas se cair Ag, Pb e Hg, prata, chumbo e mercúrio, com esses caras aqui, eles não são solúveis, são insolúveis. Sulfatos tendem a ter todos solúveis, exceto ligado a esses caras aqui. Olhando a minha questão, o Pb ligado ao I, o iodeto, tende a ser solúvel. Mas quando está ligado ao chumbo, ele é insolúvel. O que foi que aconteceu aqui na questão? Aqui tem outras regras, ó. Veja, sulfetos são insolúveis, mas exceto quando está ligado à família do 1A e 2A e amônia. Carbonatos tendem a ser insolúveis, mas se tiver ligado à família 1A e amônio, é solúvel. Fosfato tende a ser insolúvel, mas se tiver ligado à família 1A e amônio, são solúveis. Gente, é uma tabela maldosa, né? Você tem que memorizar em que condição meu sal foi formado para ver se ele cabe ser solúvel ou insolúvel. Professor, você está me dizendo, se eu faço uma reação de dupla troca e eu tenho 2 sais solúveis, ela ocorre? Não, ela não vai ocorrer. Aí, como é que eu sei? Tenho que ter aquela tabelinha na minha cabeça, tá? Olha a maldade. É grande mesmo a tabela, viu, gente? Para você memorizar e aplicar numa questão, eu acho muito maldade. Por isso que eu vejo uma questão trazendo um tópico só. Ele fala, ó, reação tal de dupla troca. Aí você vai ver se é dupla troca ou não. Aquela reação que tem o precipitado tende a ser sal insolúvel, tá? Eu acredito nesse tipo de questão que ele vai mencionar, ele não vai pedir para você verificar a ocorrência, porque é algo muito experimental. Se cair, você tem aí, ó, você olha a aula, anote o que eu coloquei aí e a gente pode treinar. Mas eu repito, eu não vejo uma questão interessante para vocês ser comentado. Existem questões assim? Existem, tá? Questões bem tradicionais, a gente pode trabalhar isso também, tá? Mas no momento eu vejo algo meio que fora da curva, beleza? Joga aí mais uma vez, meu diretor, a tabelinha, como é maldosa, né? Tá vendo aí? É muito maldosa essa tabelinha, tá? Então isso é a ocorrência de dupla troca, né, que eu tenho para sais quando tem a condição de ser insolúvel. Galera, vou finalizar com vocês com mais 2 reações, tá? A reação de combustão e a reação de oxirredução, tá? O que é uma combustão? Uma combustão é quando tem queima. Vem na minha cabeça queima. Essa queima precisa de alguém que queime, tá? Porque quando há uma combustão, eu tenho que ter 2 caras, o combustível e o comburente, tá? O combustível é o queimado, é o que sofre a queima. O comburente é o que provoca a queima. Eu não posso esquecer que, do mesmo jeito que eu penso que a água é o solvente universal, o oxigênio é o nosso comburente universal. É ele que provoca a queima da matéria, beleza? Sei que tem um detalhe. Uma combustão, ela pode ser orgânica ou inorgânica, tá? Sendo que é muito comum nas questões falar de combustão orgânica, tá? E na combustão orgânica eu vou ter meu composto orgânico. Lembra que o composto orgânico, ele é formado de carbono, ele pode ser formado de hidrogênio, ele pode ser formado de oxigênio, ele pode ser formado de nitrogênio. É isso que tem um composto orgânico. Mas não esqueça, o principal elemento da orgânica é carbono e seu melhor amigo, que é o hidrogênio. Aí eu posso ter oxigênio, posso ter nitrogênio, posso ter cloro e aí vai. Mas vamos lá, o que é que eu tenho que lembrar? Numa combustão orgânica, tá? Principalmente se envolve carbono e se envolve hidrogênio. Eu vou provocar a queima com oxigênio e aí eu tenho um detalhe. Eu posso ter 2 combustões, a completa e a incompleta. A completa, ela vai liberar gás carbônico e água, e a incompleta, ela libera monóxido de carbono e água ou carbono e água. Então, a incompleta eu posso ter 2 situações. Aí você me pergunta, professor, e aí? Como é que eu vou saber na incompleta qual que ocorre? Gente, de alguma forma na questão, ele vai dar um norte para você
de qual incompleta que ele está tratando. Se é a liberação de monóxido ou se é a liberação de carbono. Esse carbono, ele pode usar um termo que é a fuligem, tá? A fuligem. A fuligem pode ser colocada na questão para ser uma associação quando tem o carbono em jogo na combustão incompleta. Professor, o que é que pode diferenciar uma completa da incompleta? Como é que eu sei? Na quantidade de oxigênio. Se tem muito oxigênio no local, a grande probabilidade é de ter uma combustão completa. Pouco oxigênio vai ser a incompleta. Naturalmente, as questões trabalham mais, olha, a combustão completa. Repito, na orgânica, a completa libera gás carbônico e água, e a incompleta, monóxido de carbono e água, ou carbono e água, onde esse carbono eu destaco aqui que a gente observa sendo a fuligem. Beleza? Tranquilidade total? Mais uma reação para eu finalizar, a de oxirredução. A de oxirredução está atrelado à variação de NOx, aquela carga que pode ser real quando o composto é iônico e pode ser aparente quando o composto é covalente, tá? Aquelas carguinhas que já estudamos por aí, tá? Aí, como é que eu verifico? Quando há variação dessa carga, onde vai ter o famoso agente redutor e agente oxidante. Perfeito? Tranquilidade total? Então veja, substância simples, eu não posso esquecer, a carga vale zero. É o que acontece para o carbono, é o que acontece para o oxigênio, porque está isolada. Agora aqui no gás carbônico, o oxigênio é menos 2. Faça a conta, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Zerar o menos 4, o carbono vale mais 4. Galera, observe o que está acontecendo. Está vendo que o carbono está saindo de 0 para 4? Está vendo que numericamente a carga está aumentando. Quando aumenta a carga, sofre uma oxidação, e quem sofre uma oxidação é o que nós chamamos de agente redutor. Beleza? Porque a carga numericamente aumentou. Agora, veja o oxigênio, está saindo de 0, está chegando a menos 2. Numericamente, a carga está diminuindo. Quem diminui de carga sofre uma redução, e quem sofre uma redução é o agente oxidante. Então, gente, essa minha reação que está aí, ela pode ser classificada como uma oxirredução, porque teve um agente redutor e teve um agente oxidante. Teve alguém que sofreu oxidação e teve alguém que sofreu redução. Lembrando, numericamente, o aumento de carga ocorre uma oxidação. Numericamente, uma diminuição de carga ocorre uma redução. Mas olha uma coisa bem interessante. Sabiam que essa reação ela pode ter outra classificação? Pode. 1 mais 1 formando 1. Oxe, peraí, professor. Você falou que quando tem uma substância que forma duas substâncias que formem uma, isso pode ser classificado como uma síntese. É uma reação de síntese. E tá vendo que O2, ele está tipo provocando uma queima. E nessa queima do carvão, liberou gás carbônico. Pode ser tratado também como uma combustão, viu, gente? Mas aí eu boto aqui, ó, não está errado dizer que aqui também é uma reação de síntese. Mas não está errado dizer que aqui é uma reação de oxirredução. Lembre-se que eu tratei como oxirredução, mas aqui também pode ser chamado de síntese, porque eu tenho duas substâncias formando uma. Beleza? Essa foi a aula de hoje sobre reações químicas. Ela que vai lhe dar bagagem para resolver questões de cálculo estequiométrico, reação de neutralização, hidrólise, porque envolve o contexto geral de reações. Perfeito? Espero ter ajudado vocês. A gente se vê na próxima aula. Fui, garotinho!